Mateus 11, e nós vamos ler o versículo 29. Só o 29. Mateus 11, 29. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Palavras do Senhor. Amém, meus amados. Podem sentar. Tu também és rei, descansa.
descansarei, porque sei que Ele é Deus. Amém? Tem alguém cansado aqui? Glória a Deus. Domingo, né? A maioria das pessoas estão em casa, alguns não trabalham. Dia de descanso. Curvemos nossas cabeças, vamos orar nesse momento ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Deus, porque a Tua presença, o Teu poder nos atraiu até a Ti, Senhor. Teu Espírito Santo nos trouxe até aqui para falar o nosso coração. Transforma a nossa vida, Senhor, pela renovação da nossa mente. Fala conosco nessa noite, que o nosso coração, nossa mente esteja cativo à Tua palavra, Jesus. Nos ensina, nos exorta, nos consola, nos edifica na Tua palavra. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, ela é basicamente isso que o Ministério do Louvor acabou de ministrar sobre nossas vidas. Há um lugar de descanso. O tema dessa mensagem hoje é: há um lugar de descanso. O Senhor, Ele tem um lugar de descanso para cada um de nós. O Senhor, Ele é o nosso descanso. Amém? O texto que a pastora acabou de ler, lá em Mateus 11, 29, diz que: tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele é tremendo. E Ele quer que eu e você se deleite na presença dEle. Essa mensagem, ela é basicamente uma continuação do que a pastora Pati já pregou aqui, do que a pastora Xanda já pregou aqui, não é? Pati falou sobre estresse, falou sobre ansiedade, sobre depressão. A pastora, da última vez que ela pregou, ela falou sobre descanso também, não é? E uma coisa que o Senhor vem falando comigo e ministrando comigo já há alguns dias sobre isso, sobre descanso, sobre descansar em Deus, não é? Então o Senhor, Ele quer verdadeiramente tratar com cada um de nós. O Senhor, Ele tem uma palavra para o meu e o seu coração nessa noite, e é por isso que nós estamos aqui. Então, atualmente, a igreja, o corpo de Cristo, tem sido atingido de forma desastrosa em suas emoções. A noiva do Senhor, o corpo de Cristo, eu e você, como noiva do Senhor, que Ele é o noivo, Ele está vindo nos buscar por esses dias. Logo, logo, os céus se abrirão e nós seremos tomados de súbito. Seremos arrebatados e entraremos para a ceia, para a boda do Cordeiro. Esse dia, meu amado, ele pode ser a qualquer instante. Pelo que a gente está vendo se emoldurando nos últimos dias, a qualquer momento, a igreja pode subir. E o Senhor, Ele quer uma noiva pura, uma noiva sem rugas, uma noiva sem mácula, uma noiva sadia. Ele não quer uma noiva doente nas suas emoções, uma noiva doente na sua alma. Ele quer uma noiva curada, sarada. Por isso que Ele quer nos tratar, curar, sarar nossas feridas. Ele quer nos moldar, Ele quer nos ataviar para esse grande dia. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, olhando de forma panorâmica, vemos e temos ouvido o quanto isso tem causado um estrago, o quanto o sofrer da noiva em suas emoções, na alma, tem trazido um estrago na propagação do Evangelho nos últimos tempos. Então, muitas pessoas que poderiam estar lá fora ministrando sobre pessoas, poderiam estar com algum discipulado na sua casa, poderia estar evangelizando, poderia estar ensinando a palavra, poderia estar pregando. Muitas delas pararam, estacionaram por conta de problemas emocionais, por problema nas suas emoções, na sua alma, pessoas feridas muitas vezes.
E o Senhor ele quer curar essas pessoas, para que o Evangelho ele seja propagado mais rápido, para que alcancemos muito mais pessoas para o reino do Senhor. Quando falamos nesse assunto de ferida na alma, não é, de depressão, é fato que nós precisamos de um tempo, não é, para nos aprofundarmos mais sobre esses assuntos. Mas eu listei algumas coisas só principais que tem afligido a noiva do Senhor. Então, eu não vou me prolongar muito nesses termos técnicos, né? Mas é só para trazer um esclarecimento para nossas vidas. Então, visto a necessidade de tantas as pessoas afligidas atualmente, sabemos que tudo tem um início. Toda ferida, toda mágoa, toda dor, ela tem um início. Começou de alguma maneira, não é verdade? Seja por uma palavra, seja por um toque, um olhar, um pisão no pé, seja de alguma maneira, as pessoas foram atingidas e muitas vezes não houve ali uma liberação de perdão, muitas vezes não houve uma cura de fato, e as pessoas guardaram isso dentro de si. E muitas vezes carregam isso até hoje, e estão magoadas, estão machucadas, e isso tem causado um transtorno muito grande, isso tem causado uma perda muito grande na propagação do Evangelho. Ou seja, a gente já vem vivendo sistematicamente a nossa vida de uma maneira que agride a nossa natureza. Então, quando a gente anda machucado dessa maneira, a gente vem agredindo nossa própria vida, nosso próprio crescimento, a gente vem agredindo nosso próprio comportamento, nosso relacionamento com as pessoas, nosso relacionamento na comunidade, porque muitas vezes estamos feridos, estamos magoados, e isso atrapalha a nossa convivência entre os irmãos. Então, chega o dia que esses sintomas, eles externam que não estamos bem. Fica estampado em nossa cara que a gente não está bem, que a gente está magoado, que a gente está ferido, que estamos com uma dor tremenda, uma dor insuportável. Eu não sei se você conhece alguém que diz, rapaz, eu estou com uma dor aqui no coração, sabe? O problema não é no coração, é uma dor interna, que está lá dentro, está machucando, e aquela pessoa não está bem. Então, muitas vezes, esses sintomas são mascarados ou são silenciados por consultas, não é? Por tratamentos, muitas vezes conversas, às vezes medicações, não é? Então, muitas vezes esses sintomas eles são apenas mascarados, eles passam momentaneamente. Então, a pessoa vai para um psicólogo, vai num psiquiatra, psicanalista, e às vezes é aconselhado, não que isso seja errado, mas às vezes vai e volta o problema, não é? Talvez seja por isso que algumas pessoas não acreditam que essas coisas têm cura, porque são ciclos, é de maneira cíclica. O problema vai e volta, a pessoa está bem, está sorridente, está compartilhando todo mundo, está brincando, está no convívio, né, das pessoas, da família, mas vira e mexe, o problema volta, vira e mexe, a pessoa está triste, vira e mexe, a pessoa está de novo na mesma situação. Então, isso às vezes afeta a nossa vida e prejudica o nosso crescimento, prejudica que nós venhamos a crescer no reino, a frutificar para o Senhor, porque nós não fomos salvos por obras, mas nós fomos salvos para fazermos boas obras. Nós somos conhecidos como árvores. Certa vez o Senhor Jesus, ele curou uma pessoa, ele curou um homem, e ele disse, o que é que você vê? Jesus tinha orado, acabado de orar por aquela pessoa, e ele disse, o que é que você vê? E o homem disse assim, eu vejo homens como árvores. Não é? E você pode estar pensando assim, aquele cara ele tinha um problema, não só na visão, mas ele estava vendo uma árvore na frente dele? Sim. Eu e você, em alguns momentos, diante do Senhor, nós vamos ser considerados como árvores. A palavra do Senhor diz que a árvore que não der fruto, ela é o quê? Cortada. Mas a árvore que dá muitos frutos, ela é podada, ela é limpa, para que dê mais frutos ainda. Então, eu e você precisa frutificar. Então, não é nossas obras
que vai atrair pessoas para o reino do Senhor. São os frutos. O Senhor, Ele não quer saber das nossas obras. O Senhor, Ele tem um chamado para mim e para você, para nós ministrarmos a palavra, pregarmos o Evangelho, abençoarmos vidas. O Senhor tem um chamado para que eu e você cumpra isso. Não é? É um ofício. Nós fomos chamados para trabalhar, para fazer o reino crescer, fazer o reino multiplicar. Foi assim que o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos, para que eles fossem por todo o mundo, por toda a terra, e fazer discípulos. E esse fazer discípulos chegou até mim e a você. Amém? Então, esse fazer discípulos, ele não parou só nos apóstolos, só nos discípulos. Ele continua até o dia de hoje. Então, eu não posso vir só para a igreja para ouvir Deus falar comigo, ou ouvir uma música, me sentir bem, conversar com meus irmãos. Não. Aqui é um encontro onde nós nos juntamos para adorarmos ao Senhor Jesus, para nós celebrarmos, nós adorarmos a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, e para servirmos a Ele. Porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Já vimos que muitas doenças, né? Muitas das doenças que nós vemos hoje ao nosso redor ou em nossas vidas, 75% delas são causadas por distúrbios psicossomáticos. E quando isso é investigado, o resultado mostra que a origem do problema está enraizado. O início daquele problema, o início daquela enfermidade, o início daquela doença, o início daquele comportamento, ele está enraizado. São problemas que sistematizou na alma, e os problemas da alma muitas vezes causam desordens espirituais. Causam desordens em nossas vidas. E a gente muitas vezes é atingido dessa forma por alguma doença, e quando a gente vai investigar a causa, está enraizado. Está lá no profundo da alma, não é? Às vezes foram princípios e leis espirituais que violamos, onde muitas vezes esses princípios guardam a nossa saúde. Então, às vezes, eu e você quebra algum princípio, alguma ordenança do Senhor, e com essa quebra, algum princípio daquele que a gente, sem saber, quebrou, e aquele princípio guardava a nossa saúde. E sem saber, a gente quebrou, e agora a gente foi atingido sem saber. A palavra do Senhor diz que a gente erra por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, se eu e você conhecer as Escrituras, nós vamos o quê? Nós vamos errar menos. Se eu e você andar nas Escrituras, nós vamos errar menos. Quebraremos menos princípios, quebraremos menos ordenanças e seremos menos atacados. Hoje te convido para investigarmos essas raízes. Assim como numa construção, não é? Às vezes, quem já construiu aqui sabe que às vezes você está fazendo a base da casa, você está cavando para fazer um muro, cercar o terreno que você comprou, ou você já está na base da casa, está cavando profundo, você encontra uma raiz. Você vai fazer o quê? Você vai tirar aquela raiz do caminho. Porque você vai passar a base da sua casa ali, não pode ter aquela raiz. Porque se ela crescer, ela pode botar abaixo toda a estrutura. Não é assim? Então, algumas raízes precisam ser arrancadas. Na nossa vida não é diferente. Algumas raízes que estão prejudicando o nosso crescimento, elas têm que ser arrancadas em nome de Jesus. As raízes, na maioria das espécies, elas se aprofundam e se ramificam, o que não impedem de ser combatidas. Não é? Então você pode estar imaginando aí, e será que eu tenho alguma raiz que precisa ser arrancada? Será que esse problema que eu estou passando, essa raiz está profunda? Meu irmão, quero dizer para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, a gente pode arrancar essas raízes em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor, Ele já está cavando. Aleluia. Então, se o Senhor nos trouxe aqui, glória a Deus, porque Ele vai mostrar as raízes. Nessa noite, nós vamos começar a cavar.
em nossas vidas, em nossa estrutura. Nessa noite nós vamos cavar profundo para encontrar, quem sabe, a raiz do problema. Eu convido você nessa noite para cavar. E glória a Deus se a gente achar alguma raiz, porque nessa noite é uma noite de milagres. Nessa noite é uma noite de cura, de transformação de vidas. Nessa noite você pode ser curado desse problema. Aleluia. Principais raízes e suas consequências. Tendo como ponto de partida que somos livres para nossas escolhas, não é verdade? O homem tem livre-arbítrio, ele é livre para fazer escolhas, mas ele não fica livre das consequências dessas escolhas, não é verdade? A gente é livre para escolher, mas as escolhas que nós optarmos, as escolhas que nós fizermos, nós vamos responder por cada uma delas. Nós não ficamos livres. Então, a quebra de princípios trará consequências catastróficas para nossas vidas. O texto que acabamos de ler nos mostra que para acharmos descanso, precisamos cumprir alguns princípios. O texto que lemos aqui fala que nós devemos aprender com o Senhor. Ele diz: aprendam de mim. Primeiro princípio, Jesus está dizendo: aprendam de mim. Aprender o que dele? Mansidão e humildade. Dois princípios importantíssimos nas nossas vidas: humildade e mansidão. Muitas vezes é difícil ser manso no dia de hoje, no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, não é? Você pode estar pensando aí, é porque você não conhece meu vizinho, minha vizinha, é uma bênção, não é? Mas devemos ser manso e humilde como o Senhor Jesus. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, quando a gente quebra esses dois princípios, vai começar a ficar difícil de andarmos em comunidade. Vai ficar difícil de mantermos relacionamento com as pessoas. Porque se eu não sou humilde, se eu não sou manso, não é? Então, o inverso disso vai trazer consequências para nossas vidas. A quebra ou a não obediência a esses princípios são consequências terríveis. Visto que o tempo é curto, né? Gostaria de passar 2 horas com vocês aqui. Queria umas 2 horas, né? Mas, infelizmente, não pode. Então, visto que o tempo é curto, eu vou só dar alguns princípios, né? Algumas áreas básicas, onde eu acredito que a maioria das pessoas já foram atingidas, né? A maioria das pessoas já passaram por isso, não é? Então, uma é a ociosidade e a outra vai ser a ansiedade. Primeiro, a ociosidade e suas ramificações. A preguiça faz com que vivemos em miséria. Está em Provérbios 6, versículo 9. A falta de iniciativa faz a alma adoecer. E é nesse campo da ociosidade que o inimigo semeia os mais terríveis desígnios que encarceram a vontade humana. Então, o principal é a ociosidade. A ociosidade, ela causa, além do mais, na vida do indivíduo, indiferença, falta de iniciativa, comodismo e apatia. Então, se eu vou ficar em casa, trancado no meu quarto, não é? Da sala para o quarto, do quarto para a sala, não é? Vou dormir, acordo, vou dormir de novo. Então, se eu não tenho hábito de fazer atividade nenhuma, eu vou me aprofundar numa ociosidade tremenda. E isso é perigoso. Isso é muito perigoso, porque isso aí vai encarcerar a vontade humana. O homem, ele foi feito à imagem e semelhança do Senhor. A gente aprendeu que Deus, ele é criativo.
Deus, ele é criativo. Então, se eu e você, nós somos a imagem e a semelhança do Senhor, cabe a mim e a você ser criativo também. Amém? Então, meu irmão, está em casa sem ter o que fazer, vai procurar alguma coisa para fazer. Vai mexer numa coisa, vai limpar um ventilador, vai fazer qualquer coisa, né? Vai passar um pano na casa, vai varrer a casa, recolhe o lixo, vai jogar o lixo fora, vai conversar com alguém, vai andar, vai ver o sol, vai ver os pássaros cantar, vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma atividade. Se for mexer em casa, alguma coisa para fazer, vai encontrar. Não é? Se você não tiver, pergunta à sua esposa, os homens, né? Pergunta à sua esposa, minha filha, o que é que tem para fazer em casa? Né? Vai ter. Logo, logo, sua esposa, sua mãe, vai arrumar o que você tem para fazer em casa. Não é? E para as mulheres também. Não é? Se tiver alguma coisa, o marido está lá ocupado, preocupado com alguma coisa, pergunta a ele, meu filho, meu lindinho, tem uma coisa para lhe ajudar? Meu fofo, deixa eu lhe ajudar. A palavra diz que eu sou a sua auxiliadora. Amém? Só para quebrar o gelo, né? Vocês estão assim tão... Então, a ociosidade, meus amados, ela traz uma indiferença, ela traz a falta de iniciativa, não é? Então, às vezes, a gente fica em casa, não tem iniciativa de fazer nada, não é? Fica lá, e do instante a hora passa. Rapidinho a hora passa. Daqui a pouco acabou o dia e não produzimos nada, fizemos nada. E isso é muito perigoso. São sintomas da morte das emoções, indicando que estamos perdendo a sensibilidade em relação à vida, às pessoas, aos relacionamentos. Algo está morrendo dentro de nós. E é um alerta, é um sinal de que algo não está bem. Tudo isso envenena a alma e gera, sabe o quê? Morbidez, angústia e agonia. Só vai piorar o caso. Só vai piorar a causa. Os sintomas só vão piorar. Daqui a pouco a pessoa está lá na morbidez, está angustiado, está agoniado. Se você vê alguém assim, ou sabe de alguém que está assim, provavelmente a pessoa está na ociosidade. Ela não está produzindo nada. E isso é muito perigoso. Em muitos casos, ancoram um quadro depressivo. A ociosidade também dá lugar a estresse e ansiedade. Então, se eu começo num quadro ocioso, daqui a pouco eu estou estressado. Daqui a pouco eu estou estressado demais, estou angustiado. Daqui a pouco eu fico insensível com algumas coisas. Já não tenho mais prazer em outras coisas. Isso é muito perigoso. Segundo, a ansiedade e sua origem. A ansiedade normalmente vem da insegurança. Quando precisamos enfrentar algo novo, ou quando há uma coisa que a gente não sabe fazer, e alguém pede para a gente fazer alguma coisa, alguém espera que a gente faça alguma coisa, que a gente não sabe, a gente nunca lidou com aquilo, que a gente não tem prática de fazer, que a gente não sabe fazer, e alguém espera uma resposta nossa daquilo ali, aí muitas vezes causa ansiedade, aquela insegurança de errar, insegurança de não trazer o resultado esperado. Essa insegurança, ela causa ansiedade. Daqui a pouco a pessoa está preocupada com aquilo que vai fazer na sexta-feira, né? A sexta-feira ainda não chegou, a gente ainda está no domingo, mas a pessoa já está pensando na sexta-feira, ela está preocupada, ela está ocupada, né? E ela está ansiosa. Então isso é perigoso, são emoções que podem ser controladas de alguma maneira. E às vezes a gente se preocupa, se antecede ao problema, se antecede aquilo que a gente tem que fazer, e agora aquilo está mexendo nas nossas emoções, aquilo está mexendo no nosso corpo,
daqui a pouco a mão fica gelada, daqui a pouco começa a suar frio, e o coração fica descompassado, e adoece. Se não cuidar disso aí, se não tratar, vai bater no hospital. Quando precisamos enfrentar algo que a gente não conhece, que é novo, que a gente não fez, e essa insegurança, ela causa isso. Muitas pessoas carregam inseguranças existenciais. Essas inseguranças, elas têm fontes, muitas vezes, traumáticas. Essas inseguranças, muitas vezes, vêm lá da infância. E ela é conhecida como a síndrome da infância desprotegida. Então, o indivíduo que na sua casa, talvez ele tenha perdido o pai foi embora, ou a mãe foi embora, não é? Um indivíduo que é órfão, às vezes é órfão de pai, o pai está dentro de casa, mas ele é órfão de pai, o pai não participa das atividades com ele, o pai não educa, o pai não protege, sabe? Ele fica ali desprotegido, torna-se uma criança insegura. Síndrome da infância desprotegida. É mais um assunto que cabe um tempo bastante para a gente falar sobre isso, e eu não vou me estender muito. Mas uma das maiores causas são os términos dos casamentos. Então, o pai vai embora, ou a mãe vai embora, não é? E se a criança ficar com a mãe, não é? Muitas vezes, ou em alguns casos, a mãe com aquele sentimento de desprezo ou de rejeição, né? Se torna uma pessoa espinhosa, uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa ríspida, né? Uma pessoa que trata mal todo mundo, inclusive a criança. E a criança perdeu o pai, porque o pai foi embora, em alguns casos. E às vezes perde a mãe também, porque a mãe agora tem que sair para trabalhar, para sustentar os filhos. E aí o que a mãe faz? Pega o filho, coloca na casa de algum parente, ou coloca numa creche, ou num vizinho, num amigo mais próximo. E aí, em muitos casos, acontecem as violações e os abusos, as agressões, e aquela criança ela fica marcada. Então, se algum adulto, não é, fez alguma coisa contra aquela criança, o adulto para ela é sinônimo do problema que ela passou. E aí ela começa a ter dificuldade de relacionamento com adultos, dificuldade de relacionamento com lideranças, com autoridades. Esses indivíduos que passaram por esses traumas se tornam pessoas críticas. Onde chega, está tudo errado. Onde chega, procura um erro para criticar. Porque foi assim na infância. A mãe não tratava ele bem, a mãe era ríspida, ou o pai, e aquilo travou aquela criança. Síndrome da infância desprotegida. Alguns indivíduos viveram nessas condições e foram marcadas até o dia de hoje. Muitas pessoas não conseguem, eu não digo nem decolar, muitas pessoas não conseguem ter acesso a algumas áreas na vida, muitos não conseguem nem adorar o Senhor Jesus por conta disso, sabia? Eu sabia que muitos não conseguem nem entrar na sala do trono porque não tiveram referência de pai. Aí a gente diz, olha, o meu Deus, o Pai de Jesus, Ele é o nosso Pai. E muitas vezes a pessoa não tem fé para acreditar nisso. Porque ele vai dizer, por que Deus permitiu que meu pai fosse embora? Porque esse Deus permitiu que meu pai abandonasse a minha mãe? E a gente passou um perrengue, a gente passou dificuldade, a gente passou fome. Que Deus é esse? Aí não consegue se relacionar com Deus. Aí se travam. Aí não respeita professor, não respeita patrão, não respeita nenhuma autoridade. Porque foi quebrado isso na vida dele. Mas o Senhor, Ele tem cura para nossas vidas nessa noite. É impressionante a quantidade de pessoas crescendo sem referencial de proteção. É impressionante.
Só quem passou por isso sabe como é. A ansiedade também gera estresse, fadiga e cansaço. Então, muitas vezes a pessoa ela é ansiosa, não é? Ela é ansiosa ao extremo, e isso causa uma fadiga, causa um cansaço. A pessoa deita para dormir e ela acorda cansada. Eu não sei se você conhece alguém assim, que acorda, parece que está com um colete de chumbo no peito, não consegue nem respirar direito, parece que não dormiu para descansar, mas não descansou, acorda pior, acorda estressado, virado, não é? Você dá um bom dia, você fala, você puxa um assunto, e a pessoa não quer assunto. Você olha para essa pessoa, você vê na face dela que ela está fadigada, ela está cansada. Então, o estresse, a ansiedade gera tudo isso. Acordam cansados e não renovam as suas forças. Muitas vezes ficam sem capacidade de agir diante de algumas situações. E esse quadro, ele pode se agravar, ele pode trazer mais medo, pode trazer pânico e pode trazer uma hipersensibilidade. Tudo vai irritar, tudo irrita. Se o cachorro late, irrita. Se a cigarra do vizinho toca, irrita. Se o passarinho do vizinho, o papacapim lá embaixo, está cantando, irrita. Tudo irrita, tudo atrapalha. Sabe, a pessoa está estressada ao extremo. Crises de ansiedades. Tem cura? Tem cura. O remédio é a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero ler com você Salmo 91. Salmo 91, versículo 1 e 2, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Glória a Deus. Princípios. O salmista está dizendo que aquele que habita, aquele aqui, qualquer um, eu e você, o princípio é habitar no esconderijo do Altíssimo. É habitar lá, é habitar nele, não é? O salmista também disse: eu queria morar, Senhor, na tua casa todos os dias da minha vida. Esse era o desejo do salmista. Ele queria morar lá, habitar todos os dias. Davi era um camarada cheio de erros, cheio de falhas, camarada muitas vezes complicado, mas ele sabia tocar no coração de Deus. Davi sabia adorar. Davi sabia como mexer com Deus, como atrair. A palavra do Senhor diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Então, como é que eu habito lá? Como é que eu entro? É só pedir, meu amado, é só bater na porta. É só bater na porta: Deus, deixa eu entrar aí. Me esconde aí debaixo das tuas asas. Isso é confiança. É ter Deus como nosso guarda. É ter Deus como nosso protetor, como a nossa proteção. É ter Deus como nosso Pai. Se o nosso Pai aqui na terra não nos protegeu, Deus é um Pai que nos protege. Aleluia. Aqui vemos esses princípios. Princípios para vivermos em paz e podermos descansar. Então, Ele é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso refúgio. Eu tenho que confiar nele. Eu não posso confiar em outra coisa. Se você botou um alarme na sua casa, esse alarme pode falhar. O ladrão pode saber o segredo, pode quebrar, cortar a energia do circuito lá e entrar na sua casa.
mas o Senhor não. Na habitação do Senhor, eu e você está protegido. É nele que nós devemos confiar. Aleluia. Até o próprio Deus. Então, nele nós podemos descansar. Até o próprio Deus descansou da sua obra. Esse descanso de Deus, ele descansando do que fez, não é que Deus estava cansado. Quem se cansa sou eu e você. Mas o Senhor não se cansa. A palavra do Senhor diz que Ele trabalha até hoje. O Senhor, Ele nos dá, Ele nos abençoa enquanto nós dormimos. Enquanto eu e você está dormindo, descansando, o Senhor está trabalhando. Ele não para de trabalhar. Então, esse descanso do Senhor, que Ele quer que eu e você tenha, é a confiança. Deus, depois de ter feito toda a criação, depois de ter feito todas as coisas, Ele teve aquela sensação de término da obra. Aquela sensação de gozo, de alegria, sabe? De confiança no que fez, e viu que era bom. A palavra do Senhor diz que ele viu Deus que era bom. Deus descansou. É tipo, terminei a obra que eu comecei há 7 dias atrás. Sabe? Uma mulher, uma dona de casa, quando ela arruma a casa, né? Ela passa pano, ela deixa tudo organizado, não é? Quando ela para assim, que olha aí que coisa linda. As crianças chegam agora com os pés sujos para sujar o que eu limpei, né? Ou então o marido, ele chega do trabalho, satisfeito de um dia de trabalho, ou então vai lavar o carro, limpa o carro, passa o pretinho no pneu, tá lá a máquina, né? Olha aí que coisa linda, fruto do meu trabalho, lavei, está limpinho, bonitinho. Satisfação, isso traz um descanso para a gente, essa satisfação do dever cumprido. Então, não é que Deus descansou porque Ele estava cansado. Deus descansou da obra que Ele fez. E é nisso que Ele quer que eu e você confie. Confie nele e aprenda a descansar nele. Nele nós podemos descansar com confiança. Em Mateus 12, vemos que Jesus Cristo, Ele é o Senhor do sábado. Nele temos descanso para nossas almas. E em Marcos 4,35, vemos Jesus dando ordem aos seus discípulos para irem a outra margem, entrarem no barco. Aí Jesus aqui vai ensinar aos seus discípulos a terem confiança. Jesus, em Mateus 12, a passagem relata Jesus, o Senhor do sábado, o Senhor do descanso. Depois ele pega seus discípulos, ele agora vai ensinar como os seus discípulos vão ter confiança nele, como os seus discípulos vão ter fé nele. Diz, passemos para o outro lado da margem. E Jesus entra no barco, pega uma almofada e vai tirar um cochilo, vai tirar uma soneca. E essa passagem diz que levantou-se um vento impetuoso naquele lugar, um vento furioso, o mar ficou agitado e os discípulos ficaram com medo. Os discípulos ficaram em pânico. Medo e pânico são dois espíritos malignos. O que dá origem ao nome pânico é o chamado Pan. É um demônio chamado Pan. Ele dá origem ao pânico. E o outro é o medo. O Senhor disse, eu não vos dei espírito de medo, mas de alegria e moderação. Então os discípulos estavam dentro do barco com Jesus e eles estavam com medo e foram acordar o mestre e dizer, Jesus, nós estamos para morrer, o barco está para afundar e você não toma caso disso, você vai deixar que a gente morra aqui? De imediato, Jesus se levanta, uma passagem bem conhecida, Jesus se levanta e ele repreende o vento e repreende o mar, e a Bíblia fala que ali houve uma grande bonança. Uma grande bonança. Você pode pensar, como é que Jesus repreendeu o vento?
Jesus, filho de Deus, Deus criou todas as coisas, Deus criou o mar, Deus criou os ventos, as tempestades, Deus criou o céu, a lua, as estrelas, o sol, Deus criou tudo. Aí vem Jesus e repreende o mar, Jesus vem e repreende o vento. Meus amados, essa passagem, ela antecede a libertação de 2 gadarenos. Jesus repreende não só o vento e o mar, mas Jesus repreende também os seus discípulos. Ele diz: por que vocês são tímidos e sem fé? Se Jesus, ele chamou os discípulos para passarem para o outro lado, se Jesus, ele chamou os discípulos para irem para outra margem e foi descansar, cabia aos seus discípulos imitar o mestre. O mestre não é o professor, cabia aos discípulos imitar o mestre, fazer a mesma coisa. Jesus, chega mais para lá um pouquinho que eu vou deitar aqui também. Eu vou dar um cochilo. Eu não sei como alguém consegue dormir num barco de pescador, quem sabe num navio cruzeiro, né, da MSC, lá dê para dormir, né, que a estabilidade é tremenda. Mas num barco de pescador, eu acredito que seja difícil de dormir ali. Mas o mestre foi e dormiu, pegou uma almofada e foi dormir e descansou. Jesus nunca vai chamar eu e você para naufragarmos. Jamais Jesus vai chamar eu e você para entrar no enrascado. Se Ele chamar eu e você para alguma coisa, é porque Ele vai estar lá. Amém? E nós só aprendemos a descansar diante das dificuldades que enfrentamos. Quando eu e você descansa diante da dificuldade que se levantou, nós ganhamos autoridade sobre ela. Eu vou repetir, nós só temos autoridade sobre as dificuldades que nós aprendemos a descansar. Não existe nada impossível para Deus. Toda aquela dificuldade se levantou para impedir Jesus de chegar na terra dos gadarenos. O inimigo sabia que o mestre estava chegando. Por isso que aquele vento, aquele alvoroço no mar, foi causado para impedir Jesus de chegar até a terra dos gadarenos. E a Bíblia diz, lá em Marcos 5:5, que quando Jesus chega diante deles, eles bradam em alta voz: Jesus, filho de Davi, por que você está aqui para nos atormentar antes do tempo? E aí Jesus pergunta quem é, e ele diz que são legiões, porque são muitos. E aí eles pedem para que Jesus ordene que eles vá para aquela manada de porcos. Eles tinham medo de irem para o abismo. Essa passagem ela é bem interessante, porque ela mostra que um daqueles gadarenos, ele andava entre os sepulcros, ele estava nu, estava sem tomar banho. A Bíblia diz que ele se feria com estilhaços de rocha. Está lá, está em Marcos 5:5. Um daqueles homens, tem discípulo que relata que era só um gadareno, mas tem discípulo que fala que eram 2 gadarenos. Quando foram libertos, um foi embora, o outro ficou. O outro ficou aprendendo com Jesus e foi ser discípulo de Jesus. Ele foi pregar em Decápolis. Foi pregar em 10 cidades. Jesus disse: não, você vai comigo não. Vá na sua casa, vá lá para a sua terra e diga o que aconteceu. Mas a palavra relata que aquele homem, antes de ser liberto, ele se cortava. A palavra diz que ele se mutilava, ele se feria com os estilhaços de rocha. Aquele homem, esse caso, é bem parecido com aquelas pessoas que têm uma dor tremenda dentro de si. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, estão com uma dor tremenda dentro do peito e querem se ferir, e querem
fazer com que essa dor, ela seja trocada por outra dor. Às vezes se mutilam, se cortam, querem cortar os pulsos, querem atentar contra a própria vida, querem desistir de tudo, querem substituir aquela dor que está no seu peito, na sua alma, querem substituir por outra dor. É uma dor tão forte que ele quer substituir por outra dor, ele quer trocar. Mas Jesus chegou na vida daquele gadareno e Jesus libertou aquele homem. Jesus hoje ele pode libertar você, se você tem alguma dor assim, uma dor profunda, uma dor que está mexendo com você, que não está te dando paz, você não está conseguindo ter paz e descanso, o Senhor pode libertar você dessa dor hoje. Aleluia. E para concluirmos, Cristo falou para seus discípulos que eles não tinham fé. Ele estava mostrando para aqueles discípulos que a chave que antecede os milagres é confiança e fé. Meus amados, a chave que abre a porta do milagre é confiança e fé. Confiança e fé em Jesus. Quando eu e você, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele é a porta. Em algumas das passagens diz assim: eu sou a porta. João 10, 9 diz: eu sou a porta. Aquele que vem até mim entrará e sairá, e encontrará pastagem e descanso. Jesus é a porta. Quando eu e você chega com a chave da fé e a chave da confiança diante dele, nós conseguimos entrar nele. Nós conseguimos entrar no nosso milagre. Nós conseguimos entrar no local da cura. Nós conseguimos entrar no local do bálsamo. O bálsamo que alivia as nossas dores. O bálsamo que cura nossas feridas. Aleluia. Jesus, ele sempre vai estar de braços abertos. Jesus, ele espera que eu e você entre nele. Jesus espera que eu e você more nele. O Senhor, ele abriu um novo e vivo caminho. Quando o véu foi rasgado, a palavra do Senhor diz que ele abriu um novo e vivo caminho, onde eu e você podemos nos achegar diante dele com confiança. Ele é o próprio caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o acesso ao Pai é por Jesus. O acesso ao milagre é por Jesus. O acesso à cura é por Jesus. E ele é a porta, ele está aberto para que eu e você entre nele. Aleluia! Meu Deus! Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. Jesus, ele é o Senhor do sábado. Jesus, ele é o Senhor de tudo e de todos. Amém? Ele não é só o nosso Salvador, ele só não nos salvou da ira vindoura que está para vir aí sobre toda a terra. Ele também é o nosso Senhor. Ele quer reinar sobre nossas vontades, ele quer reinar sobre nossos desejos, nossos sonhos, nossos planos. Chama Jesus para o teu plano, chama Jesus para a tua vida, chama Jesus. Acredito que algumas raízes foram expostas nessa noite. Eu acredito que tinha pessoas, enquanto eu estava pregando aqui, que tinha pessoas que estavam com a escavadeira, com a pá, com a enxada, cavando ao redor de suas vidas. Quem sabe o Espírito Santo trouxe na sua memória alguma raiz. Quem sabe o Espírito Santo expôs na sua vida alguma raiz. O que é que atormenta você? O que é que tem trazido dor para a sua vida?
O que é que tem afligido a sua alma? Talvez você não tenha, você já tenha sido curado, glória a Deus. Mas se você tem alguma coisa que incomoda, alguma coisa que atrapalha a sua comunhão, alguma coisa que atrapalha o seu relacionamento com alguma pessoa da sua família, alguma pessoa da comunidade que você mora, se alguma coisa, alguma raiz de amargura, alguma raiz de ódio, tem pessoas que têm raízes de falta de perdão, que vem de geração em geração, sabe? O avô não falava com o filho, aí o filho agora não fala com o neto, não fala com o sobrinho, e a família todinha com aquela falta de perdão, é uma arenga, é uma briga, é uma desordem nessa casa, nessa família, uma família de bronca, uma família de confusão, porque foi aberto ali uma ferida, foi aberta uma causa, houve um início ali, uma ruptura, e aquilo está se estendendo de geração em geração. O mal tem que ser cortado pela raiz, amém? Amém. Eu convido você a curvar suas cabeças, pode ficar sentado mesmo. Eu quero orar por você nessa noite. Há um lugar de refrigério, de cura. Há um lugar de alívio. Um lugar de socorro. Existe um lugar de descanso para você que está cansado. Há um lugar onde quem reina é a paz. Há um lugar que quem governa é a paz do Senhor. Há um lugar onde as águas são tranquilas e os pastos são verdejantes. Há um lugar onde nós podemos confiar e descansar em segurança. Aleluia. Há um lugar de cura. Esse lugar é no Senhor Jesus. Há um lugar onde se perde é que se ganha. Aprenda a perder nessa noite. Abra mão. Hoje é o dia de você dar um basta nisso. Abra mão disso que aflige sua vida. Abra mão disso que tem trazido um desconforto, uma angústia, que tem trazido muitas vezes tristeza em você. Faz tempo que você não sorri. Às vezes você até tenta sorrir. Quem sabe esse senso crítico, esse senso de crítica que muitas vezes permeia a sua vida, não foi uma raiz. Quem sabe na sua infância, tem pessoas que foram tocadas desde o ventre materno. Tem pessoas que foram rejeitadas dentro do ventre materno, dentro do útero da mãe. Não receberam o carinho da própria mãe, não receberam o carinho do próprio pai e carregam isso até hoje. Um sentimento de rejeição, não conseguem lidar com as pessoas, não conseguem ter relacionamento, não conseguem olhar nos olhos das pessoas, não conseguem se relacionar, são pessoas difíceis. Quem sabe são aquelas que não pisam no meu carro. Todas essas raízes foram expostas hoje. Raiz de amargura, de ódio, de falta de perdão. Precisamos ser moldados pelo Senhor. Precisamos ser pessoas tratáveis. Quem sabe você falta vida em alguma área. Quem sabe tem alguma galha que está morta na sua vida. Quem sabe tem alguma raiz que está impedindo você de florescer, de dar frutos. Quem sabe você não frutifica, as pessoas não têm prazer onde você chega. Quem sabe as pessoas não têm alegria quando você chega.
A palavra do Senhor diz que nós somos conhecidos pelos frutos. Uma árvore boa, ela não pode dar um fruto mau. E uma árvore mau não pode dar um fruto bom. Vem, Senhor Jesus, hoje sobre nós. Arranca toda a galha que está atrapalhando nosso florescer. Vem, Espírito Santo, com vida, onde precisa receber vida. Restaura nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Esse lugar de descanso, ele é no Senhor. De descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Onde as pessoas não me influenciam, há um lugar onde eu ouço teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é do 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 Senhor. Onde a inconstância não me domina, há um lugar onde minha fé é fortalecida, há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam, há um lugar onde o temor não me enrijece, há um lugar que quando se perde é quem se ganha. Esse lugar é do Senhor.
Senhor. Esse lugar é no Senhor. Diga, eu descobri, Senhor, esse lugar em Ti. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é em Ti, Jesus. Oh, Jesus, fortalece nossas raízes, Senhor, em Ti. Queremos, Senhor, estarmos enraizados em Ti, Jesus. Precisamos estar em Ti, Jesus. Precisamos estar em Ti, Jesus. Vem curando, Senhor. Cura, Senhor. Quem está com a dor profunda, Senhor. Cura aquele que está angustiado. Cura, Senhor, aquele que está perdendo noite de sono. Aquele que anda estressado. Acalma, Senhor. Assim como você acalmou aquela tempestade, assim como você deu ordem àqueles ventos, deu ordem àquele mar, dá ordem agora, Jesus, sobre toda ansiedade. Oh, Deus, sobre essas causas, Senhor, esses sentimentos psicossomáticos, essas doenças que não se acham problema. A pessoa vai fazer exame e dá tudo normal. Mas nós bem sabemos, Jesus, que não está nada normal. Vem, Espírito Santo, essa obra é Tua. Invade agora os corações e corta todo o mal pela raiz. Em nome de Jesus. Libera, Senhor, uma nova unção sobre nossas vidas. Nos ensina a andarmos em Ti, Jesus. Nos ensina a andarmos em Ti, Jesus. E assim teremos mais frutos. E assim atrairemos os famintos. A árvore que dá fruto, ela traz os famintos. Nos ensina, Jesus. Limpa nossas vidas, para que nós venhamos dar cada vez mais frutos. Em nome de Jesus. Olha, o Senhor diz: você é meu filho, você é minha filha, eu quem te gerei. Você que tem dificuldade só em ouvir essa palavra Pai, o Senhor está dizendo: eu sou o teu Pai. Eu que te gerei, eu que te formei dentro do ventre da tua mãe. E eu já escrevi a tua história. Oh, Jesus. A palavra do Senhor diz que a todos quanto creram e receberam o Senhor Jesus, foi dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Você que creu e recebeu Jesus como seu Salvador, você tem o direito de ser chamado filho de Deus. Nós temos um Pai celestial, um Pai que cuida de nós, um Pai que nos protege, um Pai que nos livra do mal, um Pai que traz nossa provisão, um Pai que faz chover chuva de bênção nas nossas vidas. Guia-nos, Senhor, pelas veredas de justiça, por amor ao teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Obrigado por ter tocado em nós, com o teu carinho, com o teu amor, com o teu afago, ter nos colocado no braço, nos chamado de filhinho querido. Muito obrigado, Pai. Tu és o nosso Pai. Muito obrigado, meu Deus, porque Tu és o nosso Pai e Tu és um bom Pai. Muito obrigado. Aleluia. Se eu passar pelo vale, a
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Diga, eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços é o meu descanso, meu lugar. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia.